Oi, tudo bom? Fala aqui o professor Rodrigo Cavazzini. Estou gravando esse breve vídeo para tratar de questões ligadas à nossa disciplina Gestão de Riscos e Segurança em Esportes, tá? Estudo de casos de acidentes, incidentes e quase perda em esportes, tá? E seguindo, então, essa nossa conversa, ao discutirmos esse assunto, partimos desse ponto aqui, tá? Para ciclismo de alto rendimento em que algo não aconteceu conforme esperado, tá? E sim, essas situações elas ocorrem do esporte de recreação ao esporte de alto rendimento. Aqui, inclusive, vocês têm um link para o vídeo desse acidente que aconteceu 2 anos atrás no Tour de Poland, tá? Que é uma prova muito importante de ciclismo de velocidade. Mas sim, quando a gente olha para esportes, a gente está conversando sobre isso no semestre, né? A gente tem situações que podem acontecer na prática de qualquer esporte. Se pegar, por exemplo, surf, tá? Olhar especificamente para esse. Muito bem. Ao pensarmos surf, a gente vai encontrar aqui situações do tipo pegar um torrão na beira da praia. Pois é, não passei protetor, não estou de lycra. E também vão ter situações que podem acontecer do tipo o caso, um tanto já relatado dessa adolescente surfista australiana, isso há mais de 10 anos, em que ela acabou sendo, digamos assim, enfrentando uma situação relacionada a um grande tubarão. Tá? E também, se a gente seguir pensando surf, aquele momento do tipo um jet que está sem o seu condutor aí, quem estava na motorização, quem estava dando a direção aí para essa embarcação acabou se perdendo e esse jet quase bateu no surfista, tá? Quando quase a gente tem um problema. Eu trago esses pontos iniciais para a gente pensar aqui em conjunto. Toda vez que a gente fala em esportes, pela perspectiva de gestão de riscos, a gente tem que ter compreensão de que podem acontecer incidentes, tá? E incidentes são ferimentos ou danos pouco expressivos, uma queimadura leve ou exposição solar. Mas também, pessoal, pode acontecer acidentes. E aqui a coisa é um pouco mais séria, tá? São ferimentos, sim, danos expressivos, torções, fraturas, crises alérgicas graves ou até mesmo óbito. E também, pessoal, a gente tem que ter clareza que podem acontecer quase perdas, tá? E aqui são aquelas situações em que teria tudo para dar errado, em que o participante ele poderia ter sofrido ou ter se ferido de maneira expressiva, inclusive. Porém, isso não aconteceu. Aquela ideia tinha tudo para dar errado, mas naquela vez não deu errado. E essa ideia de incidentes, acidentes e quase perdas, ela está ligada a qualquer prática esportiva. Se a gente for pensar o futebol, então, olha só, pessoal, a gente pode ter uma situação, um exemplo de um incidente bem típico de uma partida de futebol, mas a gente também pode pegar exemplo enquanto um acidente. E aqui a coisa pode ser um tanto grave, pessoal. Sim, a prática de esportes a gente pode ter probleminhas e pode ter problemões. E também pode ter aquele momento que tinha tudo para dar errado, só que não deu. Uma dividida que podia alguém ter se machucado de forma expressiva, porém não foi isso que aconteceu. Pulou por cima do pé do oponente. Tá? Sim, sempre que a gente fala em esportes, pode acontecer probleminhas, incidentes, problemões, acidentes e quase um problema, que são as quase perdas. E dando sequência a essa ideia, pessoal, gostaria de destacar. Toda vez que a gente fala enquanto possíveis incidentes, acidentes e quase perdas no mundo do esporte, pelo menos nos últimos 90 anos, alguns modelos teóricos foram propostos com o intuito de ampliar a compreensão das prováveis causas que acabam levando a essas situações indesejáveis, tá? E a gente tem 3 modelos teóricos que são os mais conhecidos: pirâmide, dominó e fatias de queijo suíço. Vamos olhar um pouco mais para isso, então? Ok, quando a gente fala em modelos em pirâmide, o primeiro foi proposto em 1931, o segundo em 69 e o último em 2003, tá? O que eles têm para a gente pensar? É uma sequência, cada um deles trouxe um olhar mais completo para essa ideia, que é mais ou menos assim. Lá em 1930, o Herbert William Reich começou a pesquisar a correlação de estatísticas
entre acidentes e suas causas. O seu estudo resultou em uma descoberta empírica conhecida como a lei de Heinrich, que foi publicada em seu livro Industrial Accident Prevention, a Scientific Approach. Aqui, o que ele jogou de ideia é que de cada 300 vezes que quase deu errado, acontece 29 acidentes, sendo que desses 29, 11 são graves. Ou seja, quando algo acontece e quase deu errado, se tu insistir naquilo, a tendência é tu ter um problema sério na sequência, tá? Se a gente seguir quase 40 anos depois desse primeiro modelo de Heinrich, o Frank Bird Jr., ele ofereceu um novo olhar para essa proposta. Ele trouxe essa seguinte ideia: a cada 600 quase perdas, vão ocorrer 30 vezes danos materiais, quase 10 vezes incidentes e um acidente grave. Ele trouxe esse outro olhar, mas que sai da mesma ideia. Toda vez que tem uma quase perda e ela continua acontecendo, lá pelas tantas, sim, vai dar uma perda, alguém vai se machucar nisso. E o terceiro modelo, que é o mais atual, ele acaba sendo um aprimoramento desses dois modelos anteriores, do Heinrich e do Bird, tá? E ele traz a seguinte ideia, queria destacar nessa lâmina aqui. A cada 300 mil comportamentos de risco, ou seja, eu estou fazendo algo errado, eu estou na esteira, correndo, olhando no WhatsApp. A cada 300 mil desses, a gente vai acabar tendo 600 quase perdas. 600 vezes quase vai dar errado. Eu quase vou resbalar, quase vou cair dessa esteira. Só que também a gente vai ter 30 incidentes. Se eu insistir nisso, a cada 300 mil vezes que tiver um comportamento de risco, vão ter aproximadamente 30 incidentes, probleminhas. Desses 30 incidentes, 10 vão ser acidentes. A gente está falando de algo sério aqui. E desses 10, a gente vai ter uma fatalidade. A ideia, na proposta em triângulos, galera, pirâmides, é pensar isso. Se eu continuo repetindo um comportamento de risco, isso pode me levar, inclusive, a fatalidade, a alguém não voltar para casa vivo. Tá? Esse modelo teórico traz essa ideia. Insistir em fazer errado, eu vou continuar insistindo até um dia que dá muito errado. O primeiro modelo teórico é esse. O segundo modelo teórico de dominó, como a gente fala, né, é exatamente essa ideia de sequência. Uma pecinha batendo na outra e criando um efeito em sequência, em cascata. Tá? Essa ideia aqui, também desenvolvida pelo Herbert Heinrich, ele trouxe a ideia de modelo dos dominós, de causalidade de acidentes, o porquê de um acidente. E nesse modelo, os acidentes ocorrem devido a uma sequência de eventos, que podem ser representados por dominós que tombam, um batendo no outro, gerando uma reação em cadeia. Vou grifar esse termo, tá? Essa aqui é a ideia, uma sequência, uma reação em cadeia. Sendo que a queda do primeiro dominó leva à queda do segundo e assim por diante. Tá? É um modelo de acidente sequencial. E aqui, essa ideia de modelo dominó, as pecinhas, elas têm a ver com o ambiente social. A primeira, que é o caráter, a imprudência, a teimosia do indivíduo. Seguindo para o seguinte, dominós, é a falha humana, quando eu descuido. Quando eu faço alguma coisa sem prestar atenção e faço errado e cai no ato inseguro, que isso de fato, quando eu cometo um erro naquela execução daquele gesto, que pode levar a um acidente e que pode ter dano. Resultado do acidente, né? A ideia aqui, para a gente pensar, é que esse efeito em cascata, que eu começo tendo uma postura, cometo um erro, e lá pelas tantas tem um acidente, pode ter um resultado muito ruim desse acidente. A gente consegue parar um efeito em cascata quando a gente tira uma das peças, tá? A ideia aqui, ela está muito baseada na ideia de encerrar isso através da retirada de uma das pecinhas. Sempre que a gente olha para um acidente, algo é responsável pela causa desse acidente. E esse modelo teórico tenta pensar qual é a sequência lógica e trazendo essa possível solução. Se eu retirar uma das pecinhas,
eu acabo parando esse efeito desse acidente. Ok. E o terceiro modelo teórico, ele é chamado de fatias de queijo suíço. Fatias de queijo, todas furadinhas. Ok. Muito bem, então. Nesse modelo teórico, o que a gente tem, proposto ainda na década de 1990, né, é um modelo que é usado na gestão de riscos, que foca na ideia de camadas de proteção, layers, tá? E a ideia é assim, que tu tem camadas de proteção que ajudam a evitar que o acidente aconteça. Só que essas camadas de proteção nunca são perfeitas. Elas podem muito bem ser representadas por fatias de queijo, como se fossem escudos, porém essas fatias de queijo estão todas furadinhas. E que se por acaso o problema conseguir passar por todos os furinhos, a gente acaba tendo aqui, de fato, um acidente, tá, galera? E assim, dá para a gente pensar mais ou menos nesse sentido. Ó, eu posso ter um monte de linha de proteção, mas pode acontecer de algo passar por todas elas, tá? Ao mesmo tempo, temos que ter clareza. A ideia nesse modelo teórico é de que, sim, camadas de proteção elas podem impedir o acidente. Porém, temos que ter clareza. Todas as camadas de proteção elas sempre são falhas. Quanto mais eu tiver camadas de proteção em sequência, maior é a minha chance de prevenir esse acidente. Porém, nada é infalível. Nenhum sistema de gestão de riscos ele é infalível. Modelos teóricos, tá, galera? Para a gente pensar um pouco. Sim, acidentes, incidentes e quase perdas acontecem em esportes. E nesse sentido, eu trago o ponto para nosso semestre inteiro, que é a ideia de pensar nos casos, tá? Estudar caso, estudar um cenário de incidentes, acidentes ou quase perda no contexto de esportes, é uma ferramenta educacional para a área de gestão de riscos, é uma ferramenta de grande importância. Ela contribui muito, tá, para que os estudantes identifiquem fatores de risco e determinem as causas e o que poderia ser feito para evitar recorrências ou um acidente acontecer de novo. Sim, estudar um caso contribui para a contribuição das formas e razões das ocorrências de incidentes, acidentes e quase perdas. E certamente, situações ocorrem, inclusive, em programas de qualidade com profissionais qualificados. Quando a gente começa a estudar casos, a gente vê que mesmo aquele lugar mais sério, mais organizado, também está sujeito a ter um acidente ou um incidente, galera. Gestão de riscos não é infalível, tá? É um processo criado pelo ser humano. O ser humano é falho, dessa maneira seus processos também podem ser. E aqui para a gente pensar, sim, por mais detalhado que possa ser o universo teórico, artigos científicos, modelos, o mundo prático, ele acaba se tendo alguma distância. A gente tenta ao máximo teorizar a respeito do mundo em que a gente vive, porém existem diferenças aqui. E também, toda vez que a gente vai estudar um caso, a gente quer compreender as situações, mas jamais a gente vai buscar julgar os indivíduos, tá? Quando a gente olha para um acidente na prática no esporte X, a gente não quer saber e julgar aquela pessoa que fez certo, fez errado, podia ter feito diferente. Não. Pela perspectiva educacional, a gente quer simplesmente compreender aquilo para evitar que no futuro se repita. E quando a gente fala em casos, a gente pode pegar casos de fora do Brasil. Por exemplo, pegar um lá do outro lado do planeta, lá da Nova Zelândia, tá? Um dos casos mais estudados é o desastre no Cânion de Mangatipopo. Isso aqui é um parque nacional muito famoso na Nova Zelândia, bastante utilizado para a prática de esportes na natureza. E esse acidente ocorreu numa atividade de canyonismo. E essa imagem mostra isso muito bem. Canyonismo, deslocamento em cânion. Geralmente tem água correndo aqui embaixo, tá, galera? E dos lados são grandes paredões. E se a gente tem água que está correndo embaixo, vamos tentar representar isso aqui melhor. Olha só, a gente está cheio de água aqui embaixo. Água, um monte de água onde essas pessoas estão. Se começar a chover, a tendência da água é subir, porque tem paredões dos lados. Então aqui pode ser uma baita uma armadilha. Tá, e quando se fala em gestão de riscos, em queironismo, isso é algo muito sério. E mesmo nesse caso, a atividade que estava sendo realizada, que ocorreu, foi feita por profissionais de uma instituição muito séria, que é a UPSI, Outdoor Pursuit Center. Acabou, sim, pessoas morrendo.
tá? Esse aqui é um dos casos mais estudados em cima das situações que levaram a essas mortes. Mortes de adolescentes. Era uma galerinha que estava estudando em colégio e que foi para esse centro fazer atividades de aventura na natureza. E em cima de erros, escolhas erradas, a instrutora foi muito responsável enquanto erros da atividade como um todo, assim como a gestão toda dessa instituição também errou. Vocês têm aqui 3 links, estão em inglês, sugiro a conferência posterior deles, tem explicações e um relato muito detalhado do que aconteceu. Usem o tradutor do Google, que acaba dando uma tradução bem interessante. Mas destaco, acidentes ocorrem, inclusive em instituições de referência. Deixando um pouco de lado o outro lado do planeta e pensando aqui, bem pertinho, um acidente que tem algum nível de relato é o que aconteceu com a canoísta Jennifer Dávila Loreto. Isso foi lá na Grande São Paulo, tá, galerinha? Na represa de Guarapiranga. O que aconteceu aqui, galera, na verdade, acabou sendo isso. Vocês têm 2 links, inclusive um da Zero Hora e outro do Globo. Essa canoísta, então atleta, gaúcha, 15 anos, ela estava treinando sem colete salva-vidas, sozinha, numa embarcação que não tinha flutuabilidade e também não sabia nadar. E sim, o que acabou acontecendo em cima de uma sequência de erros foi a morte, infelizmente, por afogamento dessa adolescente. Sim, canoagem que temos no Brasil, inclusive como esporte olímpico de relevância, ela também tem esse caso que é para muitos pensar esportes náuticos. E pulando de esportes náuticos, tentando pegar um ponto mais simples. Se vocês clicarem aqui nesse link, vai ser uma pesquisa bem simples que tem no Google. Google Notícias. Acidentes com traves de gol. Galera, crianças que se machucam, crianças que morrem por estar presas, penduradas, derrubando uma goleira inteira, uma trave de gol caindo em cima. Isso é algo recorrente no Brasil. Há décadas que isso acontece. E há décadas que isso está acontecendo e isso continua acontecendo, tá? Vocês vão encontrar notícias de 2002, de 2007, de 2022 no Brasil como um todo. Sim, são vários os casos de algo que continua a acontecer, tá? Quando a gente pensa a gestão de riscos, estudar para esses casos, olhar para esses acontecimentos é algo muito importante. Sem sombra de dúvidas, ocorrem acidentes, incidentes e quase perdas em esportes. E estudar, pesquisar, permite muito que a gente busque o aprimoramento na gestão. Tá? Olha só, pessoal, enquanto considerações dessa conversa, trago aqui a importância. Vamos lá. Toda vez que a gente for pensar a gestão de riscos em esportes, a gente tem que ter clareza que podem acontecer probleminhas, incidentes, problemões, acidentes, e quase perdas, que são as situações em que alguém poderia ter se machucado. Existem modelos teóricos que nos ajudam a pensar um pouco mais e tentar entender o porquê dessas situações negativas. Exemplos negativos, acidentes, casos de acidentes, a gente tem no mundo como um todo, inclusive no Brasil. E sim, reforço esse ponto. Falo de novo. Estudar casos é uma maneira muito interessante para que tenhamos o aprimoramento na gestão de riscos. E em cima da ideia de estudarmos casos, pessoal, estou pulando de volta para cá, e aqui está a nossa aula 6, estudo de casos 1. Olha só o que a gente tem aqui. Um exercício de fixação de conteúdos, que é um vídeo no YouTube. Que é para fazer o que aqui? Assistir esse documentário e em cima desse documentário, que é de uma atividade de lazer, de pescaria, uma galera inteira fazendo isso lá na Amazônia, é um caso real brasileiro, tá? Assistir esse documentário e tomar nota dos 10 principais, o que mais chamaram a atenção de vocês, acidentes, incidentes e quase perdas que ocorreram. E sim, também pensar 3 possíveis causas desses acidentes. Se eu clicar aqui, eu vou vir para cá, ó. E aqui está esse vídeo do YouTube. Muito bem. E se eu pegar, então, esse vídeo do YouTube, a tarefa seguinte, como está aqui, o exercício de fixação de conteúdos 2, clicando aqui, o que vocês têm? É um link do Mentimeter, em que vocês têm aqui espaço para citar os 10 acidentes, incidentes ou quase perda que ocorreram no documentário, aqueles mais importantes para vocês, tá? Colocando, então,
as ideias de vocês aqui, um atrás do outro. Submito e envia essa listagem de acidentes, incidentes e quase perdas. E nessa página seguinte aqui é para vocês, então, citarem as 3 prováveis causas, o porquê desses acidentes, incidentes e quase perdas nesse documentário. Galerinha, de um modo simples e direto, a ideia nesse vídeo era conversar um pouquinho sobre essa questão de estudo de casos, iniciando esse conteúdo, tá? Tomando por base a compreensão dos incidentes, acidentes e quase perdas, aspectos teóricos disso, e também dos modelos teóricos que buscam predizer e também trazer as razões desses efeitos, situações negativas. A ideia desse breve vídeo era essa, pessoal. Agradeço a todos a atenção e desejo um baita semestre de estudos. Valeu, galera. Tudo de bom.